Fala moçada, eu sou o Giovanni aqui e hoje dando sequência ao sistema cardiovascular. Vamos falar do sangue e a composição do sangue. Me diz uma coisa, você sabe quantos litros de sangue você tem no teu corpo? Não sabe? Então fica ligado que nessa aula você vai saber, você vai conseguir calcular mais ou menos quantos litros de sangue você tem, beleza? Então bora lá, sintoniza comigo, 7º ano, aula 3, então nós já tivemos uma aula fazendo uma comparação da circulação em outros filos animais. Vimos na aula passada a pequena e a grande circulação em relação ao coração humano. E nessa aula a gente vai falar, na verdade, de um tecido que é o tecido sanguíneo, certo? Então, bora lá falar do sangue e a composição do sangue. Então começamos aqui, né? Vamos começar aí provocando os professores de física, porque eles não gostam que a gente fale em peso, né? Então eu coloquei aqui entre aspas. Quer saber quantos litros de sangue você tem no seu corpo? Pega 8% do seu peso, né? Então se você, professor, eu peso 60 quilos, então é 8 vezes 60, né? 8% vezes 60 vai dar 4,8 litros, aproximadamente em torno de 5 litros mais ou menos é o que você tem de sangue no seu corpo, né? Pensando numa pessoa adulta que normalmente tem uma massa, né? Vamos usar o termo massa, tem uma massa geralmente por volta ali de 60, 70 quilos, a gente vai ter aí em torno de 5,5 litros no adulto. Legal? Com relação à composição química do sangue, o sangue é um tecido líquido, gente. E olha só, quando você estuda lá a histologia animal, você estuda 4 tipos de tecidos, né? Tem o tecido epitelial, tem o tecido muscular, tem o tecido nervoso e tem o tecido conjuntivo. E o sangue, ele é um tipo de tecido conjuntivo. Basicamente, ele é o quê? Ele é um tecido líquido, praticamente. Por quê, professor? Porque mais da metade do sangue, né? Mais da metade do sangue é o que nós chamamos aqui de plasma, certo? Mais da metade do sangue é o plasma. 55% do sangue é plasma. E 45% é o que nós chamamos de elementos figurados. Professor, eu sempre tive uma dúvida. Por que eu não chamo de células? Por que chama de elemento figurado? Então vamos começar por aqui. Hemácias são os glóbulos vermelhos, que eu também posso chamar de eritrócitos. Cito é célula, eritro, do latim quer dizer vermelho. Então eritrócito eu estou falando de células vermelhas, de glóbulos vermelhos. As hemácias são células sem núcleo nos mamíferos. Somente nos mamíferos as hemácias são anucleadas. Qual a vantagem de ter uma hemácia anucleada? A vantagem é que eu consigo armazenar uma quantidade maior de hemoglobina, e a hemoglobina é um pigmento respiratório que tem ali a função de se ligar com o oxigênio e transportar o oxigênio. Então, hemácias nos mamíferos são anucleadas, são os glóbulos vermelhos. E temos células que são os leucócitos. Você sabe, cito é célula, leuco do latim quer dizer branco, então são os glóbulos brancos. Tanto hemácia quanto leucócito são células e cada uma delas tem a sua função. Hemácia, transporte de gases, leucócito, defesa imunológica. Os leucócitos são os glóbulos brancos, né, que nos defendem aí em situações de doenças causadas por vírus, causadas por bactérias, etc. Legal? E as plaquetas? Galera, plaqueta não são células. Plaquetas são fragmentos de células. Posso chamar de plaquetas ou trombócitos. E qual a função de uma plaqueta? A função de uma plaqueta, gente, é a coagulação sanguínea. Quando você corta sua pele e começa a sangrar, ali logo depois, né, de um tempo, forma uma casquinha de ferida. Isso nós chamamos de coagulação. Quem auxilia no processo de coagulação são as plaquetas. Então veja, hemácias são os glóbulos vermelhos, são células. Leucócitos são os glóbulos brancos, são células também. Os leucócitos têm núcleo, tá, gente? E as plaquetas não são células. Cuidado com pegadinha, plaquetas são fragmentos de células. Então, gente, por culpa, né, ou por conta das plaquetas não serem células, a gente fala elementos figurados do sangue, né? Elementos figurados do sangue. O plasma é a maior parte, 55%. E esse plasma, ele é composto do quê? 90% do plasma é água, então a maior parte desse plasma é água. Os outros 10% o que tem? Tem sais minerais, então se tem sódio, tem potássio, tem cálcio, né? Vários sais minerais, tem magnésio, etc. Glicose,
açúcar, né? Aminoácidos e proteínas, o colesterol circula também ali pelo sangue, a ureia, que é, né, um composto ali que vai ser eliminado no nosso corpo, um composto nitrogenado, é o nosso tipo de excreta, né? A ureia, hormônios importantes para o corpo, anticorpos que nos protegem aí contra doenças, né? Uma vez que você já teve determinada doença ou tomou algum tipo de vacina, você produz anticorpos. Então, anticorpos estão relacionados à defesa imunológica. E os gases, né, gente? Pensando em oxigênio, gás carbônico principalmente. Legal? Então, aqui a composição química do sangue. Legal? Olhando dentro de um vaso sanguíneo, então nós estamos aqui dentro de um vaso sanguíneo, nós temos aqui as hemácias, né? Olha só, as hemácias são glóbulos vermelhos. E uma hemácia, ela lembra como se fosse sabe aquele pingo de ouro, né? Que ela é bicôncava. Se eu fosse desenhar uma hemácia aqui para vocês, em corte você viria mais ou menos assim, ó. Uma hemácia, ela é mais ou menos assim, ó, vista em corte, certo? Ela é bicôncava. Então eu posso ver a hemácia assim, olha só, mas posso ver ela assim. Então ela é bicôncava. Veja que, né, ela tem um formato interessante ali. E qual a vantagem, professor, dela ser bicôncava? Aumenta a superfície de contato, certo? Tem uma vantagem. Olhando na sequência, então nós temos a água, sais minerais, açúcares, hormônios, os gases e as proteínas, né? Gases como o gás carbônico, principalmente o gás carbônico na forma do bicarbonato, né? O gás carbônico ele é transportado pelo sangue, principalmente na forma de bicarbonato, certo? Proteínas como exemplo da albumina e do fibrinogênio, são as duas proteínas mais abundantes aí no nosso sangue. Olha só, visto uma hemácia aqui, você consegue ver, né, que realmente ela é bicôncava, né? Isso faz com que ela aumente a superfície de contato. Temos ali glóbulos brancos, temos aqui as hemácias, que têm função de transporte de gases, certo? Então, quando a gente fala de hematose, as hemácias, elas transportam o oxigênio, elas distribuem esse oxigênio pelo nosso corpo, e quando elas voltam para os pulmões, através da circulação, elas auxiliam lá no processo de hematose, no processo de devolver esse gás carbônico então para os alvéolos pulmonares e a gente elimina esse gás carbônico que vem de todo o corpo. Legal? Então, temos essa situação aí. Policitemia é quando a gente tem um aumento aqui relacionado em relação à quantidade de glóbulos vermelhos. Então, em algumas situações de elevada altitude, temos um aumento, né, do número desses glóbulos vermelhos e isso nós podemos chamar de policitemia, certo? Vamos lá, vamos adiante. Leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos e eles estão associados aqui. Eles estão associados à defesa imunológica ou fazendo fagocitose. Sobre o que é uma fagocitose? É quando ele fagocita. É quando esse glóbulo vermelho ele consegue, por exemplo, fagocitar uma bactéria, fagocitar algum micro-organismo patogênico, micro-organismo que cause doença, certo? E tem glóbulos brancos que produzem anticorpos, né? Células aí que vão funcionar como células que vão trazer alguma resposta imunológica produzindo os anticorpos. Legal? E as plaquetas, professor? Plaquetas são estruturas acelulares que estão relacionadas à coagulação sanguínea, a cascata de coagulação. Beleza? Então, essas seriam as funções então dos elementos figurados do sangue. Falando agora, papo reto aqui, né, em relação aos glóbulos brancos, em relação aos leucócitos. Então, quando a gente fala de glóbulo branco, a gente divide ele em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Quais são os granulócitos? Lembre-se de Neb. Neb é o que, professor? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Então, Neb, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. E os agranulócitos, nós temos os monócitos e os linfócitos. Cada um desses, né, esses glóbulos brancos aqui, eles têm uma função específica no nosso organismo, que é uma defesa. No caso do neutrófilo, gente, é fazer fagocitose, né? Uma primeira linha de frente, uma primeira linha de defesa do nosso corpo é feita por neutrófilos. Eosinófilos, eles são glóbulos brancos que estão relacionados a uma resposta alérgica e também uma resposta em relação a
quando a gente tem aí, né, vermes no corpo, pode aumentar o número de eosinófilos. Então, às vezes você faz um exame de sangue e aparece lá, número de eosinófilos aumentado. Duas coisas podem ser. Ou você está com algum verme no seu corpo, ou você está com algum tipo de alergia. Eosinófilo está relacionado a um glóbulo branco, relacionado à resposta alérgica ou defesa contra vermes. E basófilo, professor? Basófilo também está relacionado à resposta alérgica. O basófilo produz ali duas substâncias, a heparina, né, e a histamina. Então, a heparina e a histamina são duas substâncias que têm uma ação em relação à resposta alérgica, certo? E aí, monócitos são os macrófagos, que fazem fagocitose, já são mais especializados, não são, né, assim, tão fraquinhos em termos de fagocitose quanto o neutrófilo, já são bem mais poderosos em termos de defesa, e os linfócitos, que podem ser do tipo B, né, que produzem anticorpos, ou do tipo T, que tem uma resposta celular. Legal? Então aqui uma visão geral em relação aos leucócitos. Vamos dar uma olhada em cada um deles aqui, para você ter uma ideia. Veja que eles têm uns núcleos bem diferentes, olha só que interessante, são núcleos bilobados, trilobulados, certo? Então nós temos aqui, olha só, um neutrófilo. O que neutrófilo faz mesmo? Fagocitose. Pensando em uma linha de defesa, são os primeiros glóbulos brancos que vão até o local da infecção. Muitos morrem, né? E entre mortos e feridos, forma-se o pus. Ai, professor, quando forma pus, então é porque tem glóbulo branco morrendo? Exatamente. Você pode sentir uma emoção muito grande nesse momento, porque tem glóbulos brancos dando a vida por você. Tem glóbulos brancos te protegendo nesse momento. Entre mortos e feridos, forma-se o pus. Legal? Tá aí. Depois vem os eosinófilos, também chamado de acidófilos, certo? Eles são corados aí com corantes ácidos, né? Uma observação bem interessante aqui. Por que é neutrófilo, professor? Porque eles são corados com corantes neutros. Eosinófilos são corados com corantes ácidos. E os eosinófilos estão relacionados à resposta alérgica ou à defesa contra vermes, como eu já tinha comentado anteriormente. Aí tem os basófilos. Basófilos são corados com corantes básicos, por isso o nome basófilo. Basófilo produz duas substâncias, a histamina e a heparina, né, que são duas substâncias importantes durante uma resposta imunológica, certo? A histamina é uma substância vasodilatadora e a heparina é uma substância anticoagulante. Show? Bora lá então. Temos os monócitos, né? Olha só que bonitos os glóbulos brancos do tipo monócito. Professor, por que ele fica nessa cor? Por conta de corante, tá, gente? Por conta da coloração de corante, ele fica numa coloração assim, né? Monócito, gente, nós podemos dizer que os monócitos, eles são os macrófagos. E macrófago, olha só o nome, né? Macrofago. Fago é comedor. Macro quer dizer que tem um grande poder de comer, um grande poder de fagocitose. Então, macrófagos fazem fagocitose. E aí tem os linfócitos. Linfócito do tipo T, linfócito do tipo B, certo? B, dá para você associar assim, B de bravo, né? B de bravo, né? Poderia até dizer assim. O que acontece com o linfócito do tipo B? B de bravo, ou seja, quando você está bravo, você não quer ver ninguém, você é anticorpo, você está de mau humor. Ah, não tem como errar, olha só. Linfócito do tipo B, qual a função do linfócito do tipo B? B de bravo. Quando você está bravo, você está o quê? De mau humor, você está o quê? Anticorpo, você não quer ver ninguém. Então, qual a função do linfócito B mesmo? O linfócito B produz anticorpos e a gente diz que essa resposta, ela é uma resposta que vai acontecer no meio líquido. Meio líquido a gente chama de resposta humoral, certo? Mas na verdade, gente, sendo mais específico, linfócito B, ele se diferencia em plasmócitos. Plasmócitos são células, né, que atuam lá no plasma, isso é resposta humoral. Células que atuam no plasma, ou seja, na parte líquida, e produzem os anticorpos. Legal? Então tá aí os linfócitos do tipo B. Linfócitos do tipo T, eu tenho CD4, eu tenho CD8 e eu tenho os NK, que são natural killer. Os linfócitos NK é tipo um homem-bomba, gente. Quando nada resolve, ele vai lá e explode tudo, né? Ele causa ali o quê?
a liberação de substâncias que vão, né, tentar neutralizar aquela situação ali, né, de algum tipo de invasão, algum patógeno que esteja relacionado a alguma região do corpo, certo? Importante dizer que o vírus HIV, o causador lá da AIDS, né, o vírus HIV, ele ataca diretamente os linfócitos do tipo T, CD4. Tanto o linfócito do tipo T quanto o linfócito do tipo B são grandes chefões do sistema imunológico, certo? E essas células aqui, gente, principalmente o linfócito do tipo T, eles funcionam como o quê? Funcionam como células de memória. Então, quando você toma uma vacina, o linfócito do tipo T, ele é como se ele guardasse aquele retrato falado, né, daquele patógeno, para que numa próxima exposição ao patógeno, ele consiga, né, auxiliar ali, auxiliado pelo linfócito B, liberar uma grande quantidade de anticorpos. Então, o linfócito B produz uma grande quantidade de anticorpos, conseguindo neutralizar aquele patógeno antes da doença se manifestar, certo? Tem um fenômeno chamado diapedese. O que é uma diapedese? Diapedese é quando os glóbulos brancos eles saem dos vasos sanguíneos. Então olha que interessante, né? Glóbulos brancos podem sair do sangue, podem sair dos vasos sanguíneos. E esse fenômeno dos glóbulos brancos saírem do vaso sanguíneo e irem até um local de infecção para fagocitar ali algum patógeno, essa saída nós chamamos de diapedese. Ah, professor, o que é diapedese? É quando um glóbulo branco sai do vaso sanguíneo. Legal? Então ele sai do vaso sanguíneo e faz lá a fagocitose. Para fechar essa parte teórica, gente, vamos falar um pouquinho sobre coagulação sanguínea. O que acontece quando você tem um vaso que foi lesado? Um vaso que foi lesado, um vaso que foi rompido, você tem então ali plaquetas. Função das plaquetas é promover a formação de um coágulo. As plaquetas produzem uma substância chamada de tromboquinase ou tromboplastina, certo? Que é um composto enzimático que vai desencadear uma cascata de coagulação. Então, lá no seu fígado é produzida uma proteína chamada de protrombina, que na presença da tromboplastina, ela se converte em trombina. Então veja que é uma cascata de reações químicas. Plaquetas lesadas, né? Você tem lá tecidos lesados, e aí as plaquetas liberam tromboquinase ou tromboplastina, a protrombina será convertida em trombina. Isso acontece na presença de cálcio, tá, galera? O cálcio participa aqui. E aí, a trombina é convertida em fibrinogênio, certo? Ativa ali o fibrinogênio, perdão. A trombina ativa o fibrinogênio a converter em fibrina. Entenda o fibrinogênio como se fosse uma proteína, tá, gente? Imagine assim um cabo de aço todo enrolado. E aí a fibrina vai ser o quê? Pedaço desses cabos de aço. Sabe quando você tem ali a casquinha de ferida que você vai mexer, vou arrancar essa casquinha e parece que tem uns fiozinhos? Exatamente, esses fiozinhos são fibrinas. Então, voltando, tromboplastina desencadeia a transformação de protrombina em trombina, a presença da trombina no sangue desencadeia a transformação de fibrinogênio em fibrina. E a fibrina são aqueles fiapinhos que ficam lá na casquinha de ferida, certo? E aí vai parando até formar ali o coágulo e o sangramento para, certo? Então, fechamos a parte teórica em relação a essa aula. Vamos dar uma olhada aqui em 2 exercícios que eu separei para vocês. O primeiro exercício diz assim: considerando as células do sangue, associe corretamente os tipos celulares com as suas respectivas características, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então eu tenho aqui a coluna 1, hemácias, neutrófilos, plaquetas e linfócitos. Eu vou ler e você me ajuda a associar aqui. Estruturas anucleadas com grande quantidade de hemoglobina. Não precisa, né, continuar lendo, que transporta oxigênio. Ele está falando aqui das hemácias, então o número 1 vai aqui, certo? E assim a gente já mata o exercício, né? Letra B, já sabe, começa com 1, mas vamos lá. Células com núcleo esférico participam dos processos de defesa, produzindo e regulando a produção de anticorpos. Linfócitos do tipo B, né, se diferenciam em plasmócitos que produzem anticorpos. Então, o número 4. Granulócitos que desempenham um papel crucial na defesa do organismo, fagocitando. Macrófago ou monócitos, né? Aqui a gente não vai ter, na verdade... ele fala de granulócitos, então seria os neutrófilos, né? Então, granulócitos são neutrófilos que também fazem fagocitose. Então, o número 2 aqui. Fragmentos celulares. Fragmento celular está falando de
plaquetas que participam de processo de coagulação sanguínea são as plaquetas, então a alternativa correta, letra B, 1, 4, 2, 3. Show? Muito bem. E aí, né, chegamos aqui no próximo exercício. Aqui nós temos lá, o sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo, onde irá exercer sua função de defesa. A célula e a passagem são respectivamente identificadas como. Aqui, galera, ele está falando da saída desse glóbulo branco do sangue, né? A saída nós chamamos de diapedese. E que células são essas, né? A célula, ele está falando de leucócitos. A passagem está falando da diapedese. Então, alternativa correta, letra D. Legal? Finalizamos assim a nossa semana número 1, mas nós continuamos na semana número 2 ainda com mais 3 aulas em relação ao sistema cardiovascular. Tchau, gente! Se tiver dúvida, deixa nos comentários aqui do vídeo e até a próxima aula. Um grande abraço!